Graças a Deus. A irmã Rosa louvou o nome do Senhor, testemunhou da palavra de Deus. E aqui estamos, amigo, como servo de Deus, como igreja de Deus, e como aviso de Deus, convite de Deus para as pessoas se reconciliar com Deus. Eu quero refletir na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6. Vamos ler dois versículos, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Se você tiver uma Bíblia, tá? Você pode acompanhar esta leitura no nome de Jesus. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, estamos diante de Deus e diante da sua eterna e poderosa palavra. Esta palavra que é digna de toda a aceitação. Esse texto bíblico nos leva a nós a tentarmos para um Deus que nos preenche, para uma unidade que nos preenche, que é Deus. Nos leva a nós priorizarmos Deus. Está escrito neste livro sagrado: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não é secundário, Deus é primário. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto bíblico nos fala da oração modelo, Jesus instruindo os seus discípulos acerca da conversa, acerca do diálogo, acerca da oração com o Pai. Jesus Cristo, ele viveu a verdadeira humanidade aqui na terra. Jesus foi o verdadeiro ser humano aqui na terra. Jesus é o nosso exemplo maior e melhor. E por isso estamos aqui a seguir Jesus. Jesus não segue o homem. Os homens que têm que tomar uma decisão para seguir a Jesus. Jesus, ele de fato é o exemplo para mim e para você. O exemplo da verdadeira humanidade. Jesus foi o verdadeiro ser humano que viveu aqui na terra. Esta escritura sagrada nos mostra que Jesus foi 100% ser humano, sentiu sede, dor, enfim, como eu e você sentimos as mesmas necessidades humanas, natural, Jesus sentiu. Então, caro amigo, Jesus foi tentado em tudo, mas não se submeteu, não cedeu à tentação. E aqui nós temos este exemplo de Jesus ensinando os seus discípulos como dialogar com o Pai. Então, a primeira parte desse texto bíblico que nós devemos tirarmos daqui uma lição e aplicarmos em nossa vida: Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai aqui, humanamente falando, na terra, mas nós temos um Pai celestial, o Pai eterno, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Pai nosso que estás nos céus. Então, caro amigo, Deus nos criou. Muitas pessoas são simplesmente criatura de Deus, mas para se tornar filho de Deus, tem que se render diante de Deus e confessar Jesus como único e suficiente Salvador, para que de fato tenha o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que Deus veio para os que eram os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que receber Jesus como único e suficiente Salvador, ele tem esta autoridade, este direito de dizer: Pai nosso que estais no céu, louvado seja para sempre o nome do Senhor. E Jesus, como já falamos, o exemplo melhor e maior do verdadeiro ser humano aqui na terra. Uma certa ocasião, Jesus em oração lá no jardim do Getsêmani, Jesus ali no sofrimento, na agonia por mim e por você, ele disse:
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele disse, mas que seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Então o verdadeiro ser humano, ele não vive a sua vontade, ele vive a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vontade pode ser boa, não é? Mas não é perfeita. Mas a vontade de Deus está escrito neste livro sagrado, em Romanos, capítulo número 12. A Bíblia nos mostra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A única vontade perfeita é a de Deus. E nós estamos aqui como igreja de Deus, chamando a sua atenção para viver não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, Pai, Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida voluntariamente ali na cruz, pregado lá na cruz. Jesus, antes de entregar o seu espírito, antes de expirar, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então Jesus, ele orou ao Pai. Ele era filho de Deus, é filho de Deus. E todos aqueles que de fato seguem a Jesus, tem este poder de orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Caro amigo, esta oração modelo, esta oração do Pai Nosso, antigamente muitas instituições, antes de começar suas atividades, dava as mãos e orava, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas hoje, amigo, as pessoas raramente fazem esta oração. Porque isto, por conta do pecado. As pessoas têm abandonado a Deus. As pessoas têm virado a costa para Deus. Não têm levado a sério a palavra de Deus. Têm abandonado a palavra de Deus. Mas aqui nós estamos como igreja de Deus, chamando a sua atenção. Atente para a palavra de Deus. Não rejeita a palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus. Esta palavra que é eterna. Esta palavra que fala de vida eterna. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Este nosso Pai, o Pai Celestial, Ele é santo. E a Bíblia diz que nós temos que sermos santos. Nós temos que nos separar. Louvado seja o nome do Senhor. E este livro nos diz para nós sermos santos como Ele é santo. Deus não se mistura com o erro. Deus não se mistura com a corrupção. Deus não se mistura com o pecado, não, amigo. Com a sujeira deste mundo, não. Então os homens preferem a sujeira deste mundo. Mas o Deus da terra está bradando, está chamando. Venha-se para Deus. Seja santo como o vosso Pai é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, aqui estamos chamando a sua atenção para viver a vontade de Deus. Então, reconhecer Deus como Pai, o Deus santo e verdadeiro, como Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Reconhecer a soberania de Deus, ter Deus como o dono do reino, poder e glória. Deus é dono de tudo. Deus está no comando, no controle de todas as coisas. Hoje Deus está sentado no trono da graça. Por isso que muitas pessoas deitam e rolam. Por isso que o inimigo tem escravizado muitas pessoas. Mas um dia vai ter um acerto de conta. Mas hoje é tarde de nos submeter a Deus, de nos render diante de Deus e reconhecer que nós somos homens pecadores, e se voltasse para Deus, o Deus santo, o Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu tenho que reconhecer a Deus? Por que eu tenho que me submeter a Deus? Por que eu tenho que me render e confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador? Por que eu tenho que conversar com Deus? Por que eu tenho que orar, meu amigo? Porque só Deus tem o perdão para mim e para você. Só Deus pode nos perdoar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E diz mais, perdoa-nos as nossas dívidas. Então, amigo, em Jesus, Deus perdoou as nossas dívidas. Em Jesus, Deus perdoa a maior dívida do homem, que é a dívida do pecado. Então, amigo, este livro, as Escrituras nos diz
Em Isaías capítulo de número 55, diz que ele é rico em perdoar. Eu e você, nós seres humanos, temos dificuldade de perdoar, mas o Deus dos céus, ele está aqui pronto para te perdoar. Ele é rico em perdoar, não importa a ofensa, não importa o pecado. Muitos homens, muitas pessoas têm ferido a dignidade, a santidade de Deus, mas Deus está aqui prontinho para te perdoar, para escrever o teu nome no livro da vida, para te purificar, para limpar a tua mente e o teu coração. E por isso eu tenho que reconhecer o Deus dos céus e orar e conversar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já está prontinho para te socorrer. Ele ouve o teu gemido, o teu clamor. Nesse exato momento, você que me ouve, neste exato momento, clame ao Deus dos céus e se volte-se para Deus. Muitas pessoas fazem menção, pronunciam o nome de Deus. Às vezes você faz esta oração: Pai nosso que está nos céus, mas as suas atitudes, os seus atos, as suas ações negam que Ele é de Deus. Então, amigo, diga não para o pecado, diga não para o mundo, diga não para você mesmo e se renda e venha para Deus, que Ele está aqui prontinho para te dar um abraço de perdão e escrever o teu nome no livro da vida. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Deus em primeiro lugar, não se esqueça, Deus em primeiro lugar. Reconheça o poder de Deus, reconheça a soberania de Deus e venha-se para Deus, para que você seja feliz aqui e na eternidade. Amém, graças a Deus.